Infelizmente, vivemos em um dos países com as maiores cargas tributárias sobre a atividade econômica do mundo inteiro. E isso, infelizmente, gera uma consequência para muitos empresários no Brasil, que é a inadimplência de dívidas tributárias. É você ter imposto a pagar e não conseguir pagar, ficar inadimplente quanto àquele imposto. E essa inadimplência tributária pode gerar problemas para a sua empresa e até para você, pessoa física, para o resto da sua vida. Pode te incomodar e te atrapalhar para o resto da sua vida. Então, lidar bem com dívidas tributárias é uma das principais coisas que você, empresário, precisa prestar atenção se quiser manter a longevidade da sua empresa e do seu patrimônio. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que fazer caso você tenha uma dívida tributária e ela ainda não esteja em execução ou a execução tenha sido distribuída e protocolada recentemente. Então eu vou te dar tanto soluções extrajudiciais quanto soluções judiciais. Vou me apresentar para você também, para você saber exatamente quem está aqui falando e o que me credencia para estar aqui falando com você. Vou colocar os meus slides na tela, eu como um bom professor de direito empresarial, gosto sempre de estar acompanhado de um bom slide para facilitar o seu entendimento. Então, pense nisso aqui como uma grande aula de direito tributário de um professor advogado para empresários. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou te ensinar o roteiro da cobrança, as 4 possíveis saídas, vou te falar sobre parcelamento e transação e vou te falar sobre defesa e ação anulatória dessa dívida. E quem sou eu? Eu sou o Ronan Santos. Se quiserem pesquisar nas redes sociais, tem conteúdo aí a rodo com minha imagem. Minha OAB São Paulo, 521.865 mil. Tem OAB no DF também em outros estados, mas essa é a minha OAB principal. Sou especialista e pós-graduado em Direito Empresarial e minha atuação é voltada para o direito societário, tributário e contratos. A grande missão da minha vida é ajudar os empresários na estruturação de suas empresas e na proteção do seu patrimônio, com o máximo de proteção jurídica e de eficiência tributária. Então minha missão é fazer com que a sua empresa lucre mais e que o seu patrimônio cresça cada vez mais. Essa é a minha missão como advogado e como empresário também da advocacia. Então vamos lá, qual que é o passo a passo de uma dívida tributária? Antes de falar de dívida tributária, a gente sempre tem que falar de fato gerador, que é o quê? É aquilo que faz a dívida nascer. Então você tem sua empresa lá, por exemplo, no lucro presumido ou no Simples Nacional. Se for no lucro presumido, você vai ter ali impostos com apuração trimestral. Se for no Simples Nacional, você vai receber sua guia DAS todos os meses. Você tem aquele faturamento, lança aquele faturamento, declara aquilo ali por meio das suas notas fiscais e você gera a obrigatoriedade do pagamento daquele imposto. Você tem um fato gerador daquele imposto. E aí, você recebe as guias de pagamento. Então, se estiver no lucro presumido ou lucro real, várias guias separadas, vai ter a de impostos federais, por exemplo, IRPJ, CSLL, vai ter de PIS e COFINS, vai ter de ICMS ou de ISS, que são ali ISS municipal, por exemplo, você vai receber suas guias e vai pagar. E se for no Simples Nacional, isso tudo é administrado pela Receita Federal, você vai receber aquilo e vai ter a disponibilidade para pagar. Vamos imaginar que você não pagou. A partir do momento em que você não pagou, vai passar um tempo, a Receita Federal vai pegar esse seu débito e vai inscrever na dívida ativa da União. E aí, esse débito ele passa a não ser mais gerido pela Receita Federal, ele passa a ser gerido e cobrado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai tentar formas para receber esse débito de você. E aí ele te oferece opções como parcelamento ou transação, por exemplo, e se determinado prazo passar e você não pagar, não sanar aquela dívida e nem regularizar, ele vai entrar com uma execução fiscal contra você. E aí nessa execução fiscal, a PGFN vai solicitar a sua citação, vai pedir penhora de bens da sua empresa e vai determinar também, vai solicitar ali o bloqueio de contas bancárias, é o famoso Cisbajude, por exemplo. Então, isso é o que acontece. Uma dívida é gerada, se ela não é paga, a Receita Federal pega isso, manda para a PGFN te oferece algumas alternativas. Se você não adere a essas alternativas em determinado prazo, esse prazo não é previsto em lei, se você não adere em determinado prazo, ela tem a opção de passar a te executar, pedir bloqueio dos seus bens e bloqueio das suas contas bancárias, por exemplo. E aí você passa a ter um grande problema na gestão da sua empresa. Então vamos lá. Se você não agir e não pagar, você
Consequentemente, por exemplo, não tendo mais a sua certidão negativa de débito fiscal, você perde acesso, por exemplo, a licitações, você perde acesso a contratos com o governo, se for o caso, você perde acesso a crédito no mercado bancário, você dificulta muito a gestão da sua empresa e você ainda passa a ter uma dívida que cresce cada vez mais por meio de multa e de juros. Então vamos imaginar uma dívida de 500 mil, essa dívida ela não para de crescer. E aí você tem, como eu disse, um grande problema nas mãos. Inclusive, acho que as únicas dívidas que você, empresário, realmente precisa ter muito medo são as dívidas de natureza trabalhista e de natureza tributária. Dívida civil, natureza bancária, por exemplo, a gente tem várias alternativas para conseguir defender, mas as de natureza tributária e trabalhista são as que você mais precisa se preocupar. Deixe de fazer qualquer coisa na sua empresa, menos de pagar impostos. A seriedade disso aqui é muito alta, isso aqui é muito grave. Mas vamos lá para as soluções agora. A primeira solução é o parcelamento. Parcelamento, eu costumo dizer que é aquela alternativa que quando não tem mais nenhuma outra e você está com a corda no pescoço, você vai aderir a um parcelamento. Basicamente você, ou seu contador, ou seu advogado, vão entrar no portal ECAC, vão acessar depois o portal Regularize, que é o portal da PGFN, e vão conseguir parcelar em até 60 meses, via de regra. Esse parcelamento, porém, ele não tem redução de multa e nem de juros, então você vai pagar o valor integral da sua dívida com juros e multa, e além de ter que pagar isso em um curto espaço de tempo, que é o de 60 meses. Então a terceira questão que é muito ruim aqui é que o pagamento da parcela inicial, da entrada no parcelamento, é muito alto. Então você vai ter, primeiro, um problema de fluxo de caixa por ter que pagar uma entrada alta, você não tem redução de juros e multa, então você vai pagar um valor alto, e você não vai ter um prazo de parcelamento tão longo. Então essas três coisas juntas tornam o parcelamento uma opção não tão boa assim para você que tem uma dívida fiscal. E aí, nos surge a segunda e, na minha humilde opinião, talvez uma das melhores, a depender da natureza do seu débito, que é a transação tributária. Nós temos dois grandes tipos, vou até tirar da tela aqui por enquanto, ó. Nós temos dois grandes tipos de transação tributária hoje. Nós temos a transação tributária por adesão e nós temos a transação tributária individual. Na transação tributária por adesão é lançado um edital, então o edital PGDAL de X mês, de Y ano. Ele traz alguns requisitos que a sua empresa precisa se enquadrar naqueles requisitos e ele traz os benefícios. Então, por exemplo, nesse momento tem um edital vigente que traz até 65% de redução de dívida. Não vou colocar o número dele aqui porque se você está assistindo esse vídeo em outro momento, vai ser outro edital. Então, sempre tem algum edital aberto. Ele oferece, via de regra, a possibilidade de você reduzir essa dívida em até 70%, esse vigente atualmente que eu disse é até 65%, e ele oferece um outro grande benefício, que é o parcelamento em até 120 meses e uma entrada muito menor. Só que a grande questão, vou voltar com os slides para a tela agora, a grande questão da transação tributária por adesão é você conseguir de fato essa redução dessa dívida. E essa redução dessa dívida vai estar condicionada à sua CAPAG, que é a capacidade de pagamento. E, por exemplo, um caso concreto do meu escritório, uma empresa que estava super bem nos anos de 2023 e 2024, e esses anos foram considerados anos de referência para fins de análise de capacidade de pagamento. O que aconteceu? Quando veio a transação, essa empresa teve apenas 3,28 ou 3, alguma coisa de possibilidade de desconto de redução daquela dívida. Por quê? Porque a Procuradoria Geral entendeu que ela tinha uma capacidade de pagamento muito alta. Ou seja, se ela pode pagar muito, não tem por que eu dar um desconto maior. E aí cabe nós, advogados e contadores, entrar com uma solicitação lá no portal do Regularize para comprovar que, na verdade, a situação daquela empresa é pior e que a capacidade de pagamento dela não é alta. Assim eu consigo melhorar a minha capacidade de pagamento e reduzir o valor dessa dívida final por meio do aumento do meu desconto. Então a transação tributária por adesão funciona dessa forma. Eu tenho um valor de juros e multa, vem um edital, esse edital coloca alguns requisitos, se a empresa cumpre esses requisitos, ela pode aderir a esse parcelamento. Se a capacidade de pagamento estiver equivocada, eu entro com pedido para isso ser revisado. Com essa revisão, eu consigo aumentar o desconto da minha dívida. Então, vai lá, vamos supor, no meu caso de 3%,
A gente entrou com um pedido, vamos esperar agora, mas isso pode vir para 20%, 30%, melhorar a situação da empresa. Eu pego essa dívida no final, parcelo em até 120 meses, dou uma entrada muito menor do que seria uma entrada lá no parcelamento convencional. Eu tenho um prazo muito maior para pagar essa minha dívida. Se essa dívida, porém, passa de 1 milhão, como eu disse, você pode fazer uma transação individual. Essa tem uma vantagem porque ela não fica condicionada ao edital, por exemplo, edital PGDAL, não lembro o nome agora, mas o edital que está vigente. Ela é uma solicitação que você faz direto para a PGFN, você pode ter ali algumas alternativas a mais, mas via de regra, essas são as duas grandes alternativas de transação tributária. Vamos imaginar que você não conseguiu aderir a uma transação tributária e aí a PGFN ingressou com uma execução fiscal. Agora o que vai acontecer? Ela vai ingressar com essa execução fiscal, a sua empresa vai ser citada na pessoa do administrador, por exemplo, você vai ter um prazo para entrar com a sua primeira defesa, que é a defesa dos embargos à execução, que é a forma de defesa em uma execução fiscal ou civil. Mas nesse caso especificamente, ela tem um grande problema que é o seguinte: para fazer essa defesa, você precisa garantir a dívida, ou seja, deixar esse valor depositado em juízo. Vamos imaginar que você está devendo 500 mil, você vai ter que deixar esses 500 mil depositados em juízo, ou fazer uma fiança bancária, ou fazer um seguro-garantia, ou oferecer bens para penhora para conseguir se defender. E nessa discussão, você pode discutir o valor, estão cobrando mais do que deveria, você pode discutir a legalidade disso e você pode discutir algumas outras coisas. Mas o principal, você precisa garantir essa dívida por meio de depósito, fiança ou seguro. A segunda alternativa, que não é mais no prazo convencional de embargos de execução, pode ser em qualquer momento, é a exceção de pré-executividade, que não exige garantia. Só que a exceção de pré-executividade ela é restrita a matérias de ordem pública, como por exemplo, prescrição, decadência, ilegitimidade ou nulidade. Vamos imaginar, por exemplo, um cenário de prescrição. Essa dívida teve um fato gerador que ultrapassou os 5 anos. A PGFN demorou para cobrar, logo essa dívida prescreveu. Você consegue alegar isso em uma exceção de pré-executividade, mas ela não vale para tudo. E aí existe uma quarta, na verdade, saída, que seria uma ação anulatória. Vou trazer um caso aqui do escritório. A gente tem uma dívida que foi derivada de um suposto descumprimento contratual num contrato licitatório, um contrato em que uma empresa prestadora de serviços do ramo imobiliário fez com... Imobiliário não, era uma prestadora de serviços de obra, fez com uma prefeitura, supostamente ela descumpriu esse contrato e gerou uma multa. Essa multa passou a ser cobrada via uma ação de execução fiscal. Só que qual que é a questão? Nós temos elementos, provas que demonstram que não houve descumprimento contratual, que na verdade foi a própria prefeitura que não forneceu os insumos necessários para conduzir aquela obra, e aí por isso a obra foi parada e não houve descumprimento por parte do nosso cliente. A gente está agora entrando com uma ação, um mandado de segurança, uma ação anulatória para mostrar para um juiz, falar, o juiz, essa dívida não deveria existir. Essa cobrança, esse lançamento foi indevido, esse fato gerador foi indevido, ele não aconteceu. E aí a gente consegue discutir isso numa ação anulatória. Então, voltando, as opções são o mero parcelamento, a transação tributária, a defesa na execução fiscal e a ação anulatória. Quando essa dívida já chega na execução fiscal, suas opções começam a ficar muito mais restritas. Então, vou até tirar isso da tela novamente, vou voltar sozinho. Meu grande conselho como advogado para você empresário é: não deixe uma dívida tributária, se ela realmente é devida, chegar na parte de execução fiscal. E se aquela dívida não é devida, se ela for uma cobrança ilegal, você tem a opção de ou se defender nessa execução fiscal quando eles entrarem, ou entrar com uma ação anulatória de débito fiscal. Então essas são as opções que você, como empresário, tem. Meu segundo grande conselho é: esteja sempre muito bem assessorado por uma excelente contabilidade. Não economize em contabilidade. Economia na contabilidade é economia burra, que vai custar caro. Contrate sempre uma excelente contabilidade e também esteja sempre assistido, assessorado por um excelente advogado empresarial e tributarista. Esses dois aí, o advogado empresarial e tributarista e o contador, são os melhores amigos do empresário hoje, principalmente se você tem dívida tributária e principalmente nesse cenário catastrófico que a gente vive no Brasil, de que cada vez o governo só quer tributar, tributar e tributar
e a gente fica muitas vezes até sem entender o que fazer. Então, se você é um empresário e está nessa situação, esteja sempre muito bem assessorado. Vou deixar aqui abaixo os canais do meu escritório, caso você queira contar com a nossa assistência, a nossa assessoria jurídica. Tá certo? Foi um prazer imenso estar aqui com você. Eu te vejo em outros vídeos do canal.